Bora para mais um café filosófico? O tema de hoje é: você já tentou consertar um erro, mas acaba voltando nele mesmo assim? Bom, eu fiz uma enquete, as pessoas votaram nesse tema. Esse tema ele é muito interessante. Por quê? Na filosofia clínica, existe um dos tópicos de estrutura de pensamento nosso, entre os 30 que existem, um deles chama a armadilha conceitual. A armadilha conceitual nada mais é. Meu café de hoje é água, mas enfim, tá valendo. A armadilha conceitual nada mais é do que você frequentemente repetir os mesmos erros, os mesmos padrões. Seja aqui, seja na ação, tá? Pode estar somente na estrutura de pensamento, mas esses hábitos ruins, que são vícios, né, ao contrário de virtude, hábitos bons, virtudes, hábitos ruins, vícios. Esses hábitos ruins, esses erros cometidos, eles podem estar somente aqui, mas também podem estar aqui e na sua ação. Né? Então faz parte do processo terapêutico, na filosofia clínica integral, a gente detectar na fala, né, do partilhante, do paciente ali, se ele possui uma armadilha conceitual ou armadilhas conceituais. Né? Então, na caixinha de perguntas, algumas pessoas deixaram ali, né, algumas queixas, né, de armadilha conceitual, seja no âmbito da emoção, ou seja, frequentemente tem explosões emocionais, grita com o filho, com filha, com o marido, né, tem essas explosões emocionais. Também dentro do esporte, né, atleta que não sabe lidar com o erro e acaba tendo uma explosão emocional, uma frustração e uma explosão emocional, vindo choro, né, raiva, várias emoções negativas ali, com frequência, né, então, como um padrão, né, isso acaba acontecendo repetidamente. Pessoas que se relacionam com pessoas sempre parecidas, o mesmo padrão, né, de perfil. Então, aquela coisa de, puxa vida, eu me relaciono sempre com, sabe, aquela coisa do dedo podre, né? Então, são padrões que a pessoa ela vai tendo ao longo da vida e só que ela não percebe. Por quê? Por alguns fatores, né? Muitas vezes a falta justamente de um processo psicoterapêutico, né? Onde você consegue identificar esse padrão, né? Por isso eu falo, né? Da importância do autoconhecimento, você ter alguém que vá te direcionando, que vá te ajudando a entender, por exemplo, a armadilha conceitual, por exemplo, esses padrões, né? Mas muitas das vezes as pessoas elas acreditam que são casos isolados, são escolhas erradas. Naquele momento eu fiz uma escolha errada, puxa vida, errei de novo, mas como se fosse um erro diferente do outro, né? Porque às vezes é no relacionamento, às vezes é na vida financeira, às vezes é na amizade, às vezes é na decisão profissional, no esporte, na maneira como age, na maneira como responde emocionalmente. Então, por muitas vezes serem em aspectos, em âmbitos diferentes da vida, parece que são casos isolados. E a pessoa acaba não compreendendo que são padrões, que são armadilhas conceituais padronizadas muitas vezes por pensamentos padrões, né, por pensamentos negativos, por reclamações, aquela pessoa que não é grata, que reclama o tempo todo. Esse tipo de armadilha conceitual, aliás, esse tipo de vício, né, que é a armadilha conceitual, hábitos negativos, né, acontece muito pelo fato de a pessoa não ter o hábito de roteirizar a vida. Ela não olhar para o futuro, não ser prudente, olhar para o passado, né, não sentar e analisar o que ela está fazendo da vida dela, pensar no passado, o que ela fez até agora, o que ela quer fazer daqui para frente. Sabe aquela coisa de deixa a vida me levar, né? A lá Zeca Pagodinho, né? Então, a pessoa ela vai sendo levada. E ela não pensa para onde ela está levando a vida dela. E aí ela acaba caindo muito nessas armadilhas conceituais que muitas vezes começam lá na infância, né? Por talvez algum trauma, por talvez alguma questão da infância mesmo. E isso vai se estendendo para a vida adulta, muitas vezes até para
né? Uma pessoa idosa tem essas armadilhas conceituais. Então, o que a gente precisa fazer? Acima de tudo, parar e tornar consciente isso. Ou seja, parar para pensar na tua vida. Por isso que o princípio da psicoterapia, com a metodologia da filosofia clínica, a gente vai olhar para a história de vida do paciente. Enxergar como que ele fala da própria vida, né? Porque muitas das vezes ele vai falar de armadilhas conceituais na vida dele que eu vou identificar, mas ele não identificou. E aí é o meu papel de ajudá-lo, né? A entender por que disso. Na psicologia atomista a gente fala muito do passado pedagógico, né? Então a gente precisa olhar para o passado, para a historicidade, para a história de vida dele, de uma maneira pedagógica, para aprender com aquele passado, não para a gente ficar no passado, mas para pegar o passado, aprender com ele, entender, dar um desfecho, né? Porque a gente é natural do ser humano buscar ordem, ordenar a vida. Então, quando a gente busca lá no passado uma questão e a gente passa a entender um trauma, alguma coisa que aconteceu lá no passado, de maneira pedagógica, a gente ordenou aquilo, a gente dá um desfecho. Faz sentido. E agora? A partir de agora, o que eu vou fazer com isso? E aí, você fala, caramba, eu tive a minha vida inteira uma armadilha conceitual. De pensamento, de ação, né, nas ações, hábitos ruins, vícios, né, de pensamentos negativos, coisas que você imaginou, né, temos agendados no intelecto, né, mas uma expressão da filosofia clínica, coisas que você ficou ali colocando na sua cabeça, você sempre repetiu que você é de tal jeito, que você você não gosta de ler, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, mas você nunca se esforçou, você nunca tentou, você nunca buscou um livro que fizesse sentido pra você, mas você já falou, eu não gosto de ler, eu não sou bom em tal coisa. É um termo agendado no seu intelecto, né? Então a gente precisa clarear essas questões para poder traçar um rumo, né? E falar, caramba, eu a vida inteira tive uma armadilha conceitual, mas eu não vou, eu vou colocar um fim agora, porque eu coloquei luz nessa armadilha conceitual, né? Entendo que é um padrão, e o que eu posso fazer para mudar. Então, você que está me ouvindo agora, você tem armadilhas conceituais? Quais são elas? Comenta comigo.